Olá, gente boa! Como é que vocês estão? Beleza? Olha, como prometido, né, pela segunda vez ela está aqui conosco, né, por uma honra muito grande desse pequeno empreendimento de comunicação que nós criamos aqui no Jardim do Cerrado. E receber uma pessoa da envergadura dessa guerreira, né, dessa respeitadíssima secretária aqui no nosso estúdio, nos enche de orgulho e nos dá a certeza que a gente está na caminhada certa para mostrar para a nossa população o que realmente acontece de verdade, como é que as coisas vão fluir, principalmente numa área tão importante que a gente foi muito penalizado durante muito tempo, que de 4 anos para cá a gente tem sentido verdadeiramente que nós existimos no mapa do estado de Goiás através, né, da educação. Hoje aqui está ela aqui, Fátima Gavioli, a nossa queridíssima secretária de Educação. Seja muito bem-vinda, muito obrigado! Obrigada, sou eu que agradeço, Márcio. É um prazer estar aqui na Rádio Liberdade Cerrado, nesse programa de frente com a gente e principalmente estar com você, Márcio Veloso, que é um incentivador, uma pessoa muito motivada e lutadora aqui pelo nosso Jardim Cerrado. Então, é uma alegria estar aqui para poder conversar, prestar contas, falar com você sobre educação. Olha, tia, eu estou um pouco nervoso, não vou mentir para vocês, não sou mentiroso. Porque tá na sua presença, pela importância que você tem, pelo sofrimento que nós passamos durante muitos anos aqui com a ausência do ensino médio, né? Nós que temos a ciência de que muitos jovens hoje já não estão conosco, pela ausência do Estado como educação aqui. Muitos jovens que terminaram o ensino fundamental, né, procuraram outras escolas, mas tinha uma situação de um dinheiro que caía na conta, que naquela época, às vezes caía, não caía, faltava, e desmotivou essa molecada. Infelizmente, alguns deles escolheram um caminho que não é tão legal e hoje não está entre nós, mas a gente hoje dedica esse programa a todas as mamães que naquela época não tinha a escola estadual. Tá certo? Então vamos começar aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua trajetória. Gente, vocês têm que ir lá no Google, clica lá assim, currículo Fátima Gavioli. Vocês vão ficar doidos, mulherada. Principalmente vocês, mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco, porque a senhora hoje é uma das pessoas mais importantes da educação, não é só de Goiás, é do Brasil. É muito respeitada pelos números, né, que a gente tem alcançado aqui na educação. E eu queria que a senhora falasse da sua trajetória, que não foi fácil o começo, né? Não, nada fácil. Na verdade, Márcio, assim, bem resumido, eu sou a filha mais velha de um casal de agricultores. Meus pais estudaram até a 4ª série, naquela época eu falava 4ª série. Todos nós crescemos na roça, inclusive trabalhando muito na roça. Eu fiz até o 4º ano no estado do Paraná, que é o estado que eu nasci, e aí, em 1985, Rondônia começava a surgir como uma grande promessa para famílias que queriam desbravar, né, queriam plantar, e meu pai, meus tios eram assim, eles eram muito trabalhadores. Então, nós saímos do Paraná, fomos para Rondônia, foi uma viagem de 12 dias num caminhão, para você ter ideias, eram vários caminhões, porque eram muitos tios que estavam indo para Rondônia. Era o tal pau de arara? É o pau de arara, exatamente, porque ele vai cachorro, vai uma mula, vai uma vaca, vai tudo. Não podia chegar lá sem a certeza de ter um leite, de ter um cavalo, né, eles tinham que chegar já com os animais que iriam dar início a esse processo no estado de Rondônia. Então, em 85 eu chego em Rondônia. A princípio eu fico uns 2 anos sem estudar, porque não tinha colégio lá naquela região, na zona rural, e depois de 2 anos meu pai é acometido por uma malária muito forte, e a minha mãe então não tinha mais o que fazer a não ser contar comigo, que nessa época tinha 14 anos, para trabalhar como doméstica. Então eu fui trabalhar de doméstica para um casal que inclusive era conhecido dos meus pais, lá de Minas Gerais, e nessa família eu fiquei 7 anos. Nesse período que eu fiquei com essa família, eu consegui mandar um pouco de dinheiro para casa, porque empregada doméstica ganha livre, né, não tem despesa. Então, o meu dinheiro ele ia quase todo para casa e eu voltei a estudar. Então, eu fazia nesse período EJA, Educação de Jovens e Adultos. Terminei a EJA, ainda como doméstica, terminei à noite, lógico, né? Depois terminei o ensino médio também no noturno, e fiz faculdade de letras. Quando eu fiz letras, eu passei para professora do estado de Rondônia. Então, aí eu entro no estado agora como professora, trabalho como professora de letras
quando estava saindo do probatório, um senador que ganhou a eleição para governador ficou sabendo que tinha uma professora que trabalhava num distrito, lá no estado de Rondônia, que estava no período do intervalo da tarde para a noite, alfabetizando o pai das crianças. E aí esse senador leu essa matéria, quando ele ganha para governo, ele pede para me dar a coordenação regional daquela região. E era uma regional muito importante, como se fosse Anápolis aqui em Goiás, sabe? Então eu assumo a regional, era muito nova ainda no estado, o pessoal criticou muito, porque eu só tinha 5 anos de estado, mas deu muito certo, eu acabei fazendo um trabalho bacana, a gestão acho que sempre teve na minha veia mesmo. O governador viu a sua competência, né? Já tinha chegado a sua competência, aquelas pessoas em volta estavam preocupadas com o tempo de experiência. É isso, eles até indicaram outros nomes, mas quando ele viu, ele falou, não, quem eu quero que assuma essa regional é aquela professora lá do Riozinho, chama Riozinho, que está alfabetizando o pai das crianças no intervalo. Então, ele tinha lido essa matéria, que eu, por acaso, alfabetizei a mãe de um jornalista. E aí o jornalista ficou sabendo, ele foi lá e fez uma matéria comigo, mas bem despretensiosa. Era um jornal pequeno, muito ali da região, né? E acabou que essa matéria foi longe, o governador José de Abreu Bianco ganhou a eleição e ele era muito envolvido com a educação. Então, aí eu começo na gestão, começo a trabalhar como coordenadora regional. Ele fica 4 anos, sai, eu vou para a escola, fico 8 na escola. Volta o Confúcio Moura, faz um mandato de 4 anos, me convida para voltar para a regional, fico os 4 anos. Se reelege, me convida para estar secretária de Educação de Rondônia. Assumo, fico com o Confúcio Moura, ele se afasta para sair ao Senado, eu volto para a escola. No que eu estou na escola, aparece o convite para fazer a seleção para Minas, Rio Grande do Sul e Goiás. Eu faço para Minas e Rio Grande do Sul, passo nos 2, no que eu estou em dúvida entre ir para Minas ou Rio Grande do Sul, o governador Ronaldo Caiado me manda um WhatsApp dizendo, tomei conhecimento do seu currículo, gostaria de avançar uma conversa com você sobre a SEDUC de Goiás. Eu, a princípio, não me senti motivada de vir para Goiás, porque já estava em primeiro lugar, então, na minha cabeça, não ia ter muito o que fazer, né? Uma rede que já estava bem resolvida. Mas aí ele me mandou uma passagem, eu vim conversar com ele pessoalmente, com o governador Ronaldo Caiado, e pude ver que, na verdade, ainda tinha muita coisa para fazer e por fazer, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui no Jardim Cerrado era uma das coisas que estavam por fazer. Olha, já era um pedido e vocês abraçaram a causa. Sim, sim. Nós aqui, nós passamos um perrengue, cara, por causa desse negócio de escola estadual, né? Porque até então o pessoal ainda tinha uns ônibus que nos levavam, né? Quando eu falo nós, é porque meus filhos estavam no ônibus, né? E levavam para as escolas. E aí, um desentendimento político que nós acompanhamos na época do governo do município, foi retirado o transporte. Aí foi um caos danado aqui. E é interessante que a primeira vez que eu ouvi falar do Jardim Cerrado foi com, na época, o deputado Vinícius. E aí ele fez esse pedido, exatamente. Ele me fez esse pedido, a Nicléia abraçou essa causa, ela veio, inclusive ela trabalhou os finais de semana aqui. Eu falei para a Nicléia que eu ia te perguntar, como é que você achou a Nicléia? Ela é muito diferente. Cara, ela exala empatia com as coisas difíceis. Aquela mulher chorou quando eu contei a história do Jardim Cerrado para ela. Ela chorou na minha frente. Ela falou assim, Márcio, a secretária que nós temos hoje, o governador que nós temos hoje, eu tenho certeza. Eu só não vou prometer para você, mas eles vão construir uma escola lá o mais rápido possível. A Nicléia, ela trabalhou aqui, né? Ela veio sábado, domingo, ela trabalhou, ela puxou o móvel. Ela é maravilhosa. Ela veio através do deputado Vinícius, sim. E eu confesso que, a princípio, eu estava bastante receosa, porque eu queria que Goiânia tivesse um baita de um coordenador, extremamente pedagógico, que tivesse liderança adaptativa, e, de repente, fica meio assim, nossa, mas o deputado está trazendo, será que não é só para apadrinhar? E será que não é uma pessoa que não tem... E, para minha surpresa, em 60 dias que ela estava no cargo, eu já tinha absoluta convicção que se tratava de uma gestora de uma grandeza tremenda. Para a educação, sou muito feliz. Né? Não é só trabalhar, sim. E aí, Márcio, mais tarde, eu recebo também do senador Vanderlan um pedido sobre um colégio aqui no Jardim Cerrado. Aí eu falo com ele, senador, já tem
uma escola lá, o município cedeu o espaço, o Bessa, né, o secretário Bessa nos ajudou muito na época, e aí, assim, o que eu percebo? Essas escolas chamaram a atenção dos políticos para esse bairro. Elas acabaram... você vai ver quando a gente inaugurar o colégio novo. Você escuta para ver. Aquele colégio novo, ele vai trazer desenvolvimento, vai trazer comércio, vai trazer órgãos públicos. Fátima, eu nunca entrei num empreendimento assim que me deixasse tão emocionado como aqui na nossa região quanto aquele colégio. Que ele vai ficar lindo, ele vai ficar lindo. Cara, ele é enorme, é um negócio de louco, cara. Até já teve pedido para mim de colocar um colégio integral, né? Secretária, coloca ele integral. Talvez esse eu não consiga colocar integral, mas dá para a gente ver a possibilidade de ter um novo terreno doado, né? E construir uma escola para poder atender a comunidade em tempo integral também. Ixi, agora nós vamos falar disso aí, já que você me deu um gancho. Acho que poderia buscar parceria, pegar emendas, né, dos senadores para a gente fazer isso, deputados. Para vocês aí que acompanham a secretária, gente, a Fátima, ela veio de luta, né? E ninguém chega onde ela chegou se não for com luta. Então a gente desistir nunca será o melhor caminho, né, diante das dificuldades, como ela mesma relatou que foi a situação dela. Mas hoje ela está aqui para trazer mais uma alegria para todos nós, principalmente aí para os adolescentes, né, para aqueles jovens que frequentam a escola, de uma forma assim, agradecer a comunidade que acolheu a escola, mesmo com dificuldade, espaço pequeno, as gestoras ali fazendo o que pode e o que não pode, para tentar agregar o máximo possível de alunos. E hoje você está aqui para daqui a alguns minutos inaugurar novas salas, a reforma com salas novas lá no Serra do Sete. Isso, exatamente. Saio daqui da rádio, vou direto para lá, entregar melhorias para essa escola que já fez tanta diferença aqui nesse bairro, né? E assim, hoje o governador está em Santa Cruz, hoje a capital foi transferida para Santa Cruz, ele não pôde me acompanhar, mas vocês sabem o tamanho do envolvimento do governador com a educação, com esse governo. Ontem ele recebeu um prêmio em Brasília, do CLP e no evento do CONSAD, que é o Conselho de Administração. Ele recebeu um prêmio ontem por ser o governador que mais avançou em indicadores, principalmente o indicador de qualidade de vida. Então, assim, o envolvimento do governador com o Jardim Cerrado, o envolvimento da dona Gracinha com o Jardim Cerrado, só podia resultar num cidadão mais feliz e mais confiante. As pessoas hoje avaliam o governador com 75% de aceitação. Até é possível candidatura a presidente, né? Pois é, ele é candidatíssimo a presidente. Acho que aqui no Centro-Oeste, acho que é o mais o governador, Goiás poderá ter um presidente da República de Goiás. Eu vejo isso eu vejo assim, olha, uma pessoa que pegou Goiás do jeito que ele pegou, endividado, cheio de problemas, e está entregando Goiás aí, né? Com as condições financeiras em dia, com o Estado organizado. Você vê hoje, Márcio, o menino chega na escola, ele ganha todo o material escolar, ele ganha calça, ganha camiseta, ganha tênis, ganha meia, ganha mochila, e ele ganha computador se ele for do ensino médio. Então, assim, esse governo, ele realmente está pronto e credenciado a ser o presidente da República. E ele é de longe o maior investidor na educação na história do estado de Goiás. Nós já passamos de 6 bilhões de investimento desde que ele assumiu. Vamos lá. Olha, a Léa está falando, precisa do governo lembrar daqui das casinhas, porque que são uma etapa... O pessoal divide isso aqui, ó, porque é besteira de vocês para com isso. Entendeu? Nós temos as casinhas aqui, eles falam assim, ó, tomara que eles façam essa escola aqui na parte de baixo, que já tem 2 lá em cima. Ah, entendi. Depende da prefeitura. Depende tudo da área que é doada para nós, que a SEDUC não pode comprar, né? Ela tem que receber. Então, não pode ter transporte na zona urbana, então tem que ser uma área que realmente as crianças consigam se locomover e consigam ir para o colégio. Vamos pegar no pé do prefeito para arrumar essa área aqui embaixo, se for possível, né? Eu vejo que poderia, sim, ter uma área aqui que nós pudéssemos investir numa escola de tempo integral aqui no bairro, né? Quanto às casinhas, eu não tenho informação, porque é na GEAB, né, essas casinhas, com o nosso secretário Baldi. Não, eu falo as casinhas aqui, é porque aqui nessa parte de baixo, onde foi entregue as casas populares, né, o pessoal está enciumado. Na verdade, a palavra certa é essa. Entendi. Nós estamos enciumados, eu me coloco junto também, porque foi uma luta grande, não existia aquela parte de cima quando começou a briga por um colégio estadual. Então, quando o colégio estadual chegou lá, primeiro do que aqui,
algumas pessoas ficaram enciumadas, né? Mas é compreensível, e ela está dizendo que pode sim ter uma nova escola de período integral, então vamos começar uma luta, uma briga para que seja aqui na parte de baixo. Exatamente. Vamos só para aproveitar aqui, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a inclusão. Nós moramos num bairro onde, para ter a pontuação para se ganhar uma casa, uma das pontuações eram pessoas com problemas locomoção, né, necessidades especiais. E vocês têm a sala do AEE, né, muito bem elogiada, o pessoal fala muito bem dos profissionais que atendem as crianças com portadoras de necessidades especiais. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O número de pessoas com necessidades especiais de matrícula, ele cresceu mais de 50% nos últimos anos. Inclusive, chega a causar uma certa preocupação, porque tem muito laudo, por exemplo, que chega, que o médico faz uma única consulta e ali já coloca que a pessoa é uma pessoa especial, né? O Estado tem investido, nós já chegamos a 400 salas de atendimento educacional especializado. A nossa intenção até o final do mandato do governador é que toda escola tenha uma sala de AE, com um profissional especialista e que ele saiba atender as diversidades que existem na escola. É um assunto que virou pauta, inclusive no Congresso Nacional, porque a maior parte dos laudos, eles são laudos neurológicos. Não são laudos físicos, são neurológicos. Ou seja, a maior parte não tem sequer um exame de imagem. Mas aí vai lá, conta para o médico, olha, ele anda na ponta dos pés, ele faz isso, faz aquilo. Às vezes, com uma única consulta, eles definem o que a criança é, já medica a criança, já fala que a criança não pode ficar na escola sozinho. Então, assim, está muito confuso isso, está todo mundo debruçado sobre esse assunto para poder entender o que está acontecendo. É isso aí, mas parabéns pela iniciativa. E é isso que a gente espera de um governo que realmente preocupa com as pessoas, né? Principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas que durante muito tempo foram, né, apagadas e hoje elas existem na pauta do governo, né? O transporte, por exemplo, nós temos a escola Serra de Sec, temos a escola que em breve, né, o ano que vem, a gente já vai ter essa escola, se Deus quiser, aqui, mas eu queria ver com a senhora a questão de entrar numa luta conosco pelo transporte que vem aqui e leva esses alunos para lá. Eu não sei. A legislação não permite transporte urbano. A gente não tem transporte urbano. Teria que criar uma linha. A lei federal, ela prevê o transporte rural e ela prevê também a questão da quilometragem, né, que o aluno tem que estar fora da escola. O que vocês podem advogar aqui dentro é, com a prefeitura, o horário do ônibus público sair, por exemplo, de uma forma que todas as crianças consigam ir para a escola, aqueles que não têm bicicleta, aqueles que não têm o pai que pode deixar lá, eles possam ir nesse ônibus que a gente chama de transporte público, circular, como não sei como é que vocês chamam. Aí, o governo do estado, ele dá um passe livre estudantil. Tem um período, a criança se inscreve, né? E aí eles entregam esse passe livre estudantil para a escola. Agora, a questão de ter ônibus exclusivos para buscar, isso aí a gente tem muita dificuldade, porque não tem legalidade. É bom que se deixe claro isso aí, porque o ano que vem chega as pessoas prometendo que não pode ser cumprido, e essa é uma das coisas. Se alguém falar que vai colocar ônibus aqui dentro, é uma conversa assim, que vai esbarrar na legalidade, não tem condição. Muito bom, tá vendo? É bom? Ai, rapaz, isso vai dar uma treta. Já tem gente prometendo isso. Vamos lá. O colégio que está em construção. Eu tive a honra de estar lá com a nossa querida professora Nicleia. Eu não quis ir lá sozinho, eu acho que teria que estar com você ou com ela, né, que são duas pessoas, ou com o governador para acompanhar. Eu não faria uma cena lá. Eu acho que seria desonesto da minha parte. Eu estou falando por mim, viu, gente? Não por eles. Que eles, a própria secretária tinha falado, não, você pode ir lá mostrar, pode te fotografar. Sim. Mas assim, para fazer imagem falando, eu acho que não poderia ser sem a presença de alguém de lá. Eu tive a oportunidade de estar lá apresentando a escola para nós, a professora Nicleia, no período dela. E eu fiquei entusiasmado com o tamanho daquilo, cara. É sensacional. O povo ficou bravo, porque é longe, está no meio do nada, tal. Mas é extraordinária aquela escola. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa escola, mas também a senhora, o governador, quando esteve aqui, ele fez um compromisso, né, que ele deixou gravado. O celular grava tudo, né? De vez em quando chega pra gente algumas gravações. Ele falou que essa escola, ele queria que ela já nascesse militar. Há essa possibilidade? Isso está sendo discutido entre vocês?
Ou o governador falou aquele dia e depois quando ele viu? Não. Ele, é claro que ele está certo, ele gostaria que fosse um colégio militar, e aí ele teria que entrar numa escala de transformação de colégio militar, mas aí ela iniciaria como regular agora em fevereiro, né? As aulas iniciariam ali em janeiro, fevereiro, e o processo dela militarizar teria que demorar um pouco mais, porque tem escolas na frente. Então, como é que funciona a questão da militarização? Eu tenho que ter policiais da reserva para poder colocar lá dentro, são 8 policiais no mínimo, para pôr lá dentro, e aí está faltando policial da reserva. A questão do salário, isso aí a SEDUC assume. Mas, por exemplo, eu vou militarizar esse colégio. Tudo tem que ser bem conversado, Márcio. Por quê? O colégio militar, ele é regido por uma lei e ele tem também as obrigações das famílias. Então, o colégio militar não é um colégio 100% definido suas regras pela SEDUC. Não, ele tem o comando de ensino, ele tem a SEDUC e aí tem o colégio militar. O que já está definido no colégio militar? Existe uma contribuição. Então, quando todo mundo fala, eu quero que seja um colégio militar, é importante que o pai que vai para lá procurar a vaga tenha consciência que haverá uma contribuição e que está prevista em lei. Então, por exemplo, a questão do uniforme o governo doa, a questão da escola o governo doa, a questão do salário o governo paga, os professores o governo coloca, mas lá dentro existem atividades que são extras. Atividade de dança, atividade de música, existem muitas atividades dentro do colégio militar que elas são exclusivas deles. E é por isso que tem uma contribuição. Aí eu pergunto uma coisa para você. Nós vamos transformar. Vocês têm que definir isso comigo. Vocês têm que definir. O governador já disse. Estão dispostos a assumir essa parte de vocês, né? Não vai adiantar, por exemplo, quando chegar lá em janeiro, uma mãe ou um pai me procurar e falar, eu não pude contribuir, eu não sei o que lá, tudo bem. Eu vou mandar para o comando de ensino vai analisar e vai dizer, não, tudo bem, beleza, estou rematriculando seu filho. Aí quando chega no ano que vem, está lá de novo, dizendo, olha, de novo eu não consegui. Então, o que precisa ficar claro é isso. Olha, se vocês querem esse colégio militar, vocês têm até novembro para dizer para mim que querem. E se quiserem, depois também precisam seguir as normas do colégio militar. Não vai adiantar me procurar para falar sobre cabelo de menino, roupa de menina. Não vai adiantar, porque o colégio militar tem uma legislação em relação à disciplina e a usos e costumes. É porque não adianta você querer, eu quero que meu filho estude no colégio militar, mas o cabelo é do jeito que ele quer, a roupa é do jeito que ele quer, a forma é do jeito que ele quer. Se você escolheu colocar o teu filho numa escola militar, é porque você quer seguir as regras que se propõe ali. Exato. Porque, agora, assim, foi muito tirada a autoridade do professor dentro da sala de aula através de leis. Que a gente vê que, na minha época, né, assim, a gente tinha um professor, a gente tinha... Não quero medo, mas um respeito muito grande. Sim, eu sou desse tempo aí também. Isso hoje a gente vê alunos rebatendo professores e mais que isso, na maioria das vezes a gente vê falar, ouve e vê em reportagens agressão. E quando se chama a família, ainda a família coloca como se o professor está errado, como se a escola está errada, defende o menino que porventura está com uma cadeira, desrespeitou, xingou, agrediu. Como é que vocês lidam com essa situação? Tudo que está acontecendo na escola é reflexo do que ele vive dentro de casa. Esse menino violento, esse menino agressivo, esse menino indisciplinado é alguém que não foi corrigido na idade certa, não foi acompanhado por esse ou por aquele motivo, a não ser que ele tenha algum distúrbio, mas não tendo, é exemplo. Educação é exemplo. Aquilo que você quer que seu filho respeite seu professor, mas você fala palavrão na frente dele, você fuma na frente dele, você bebe na frente dele, você empurra a sua esposa ele copia. Então ele cresce num mundo que a violência impera. Esse menino chega na escola, coitado do professor, se o professor tentar corrigir. Hoje em dia está ficando realmente muito difícil. Eu vejo, eu recebo documentos do Ministério Público que ele me questiona, por exemplo, professor falou que o meu filho é relaxado. Só que quando você vai pegar o material do menino, realmente o menino não é cuidadoso. O professor perdeu o direito de tratar o aluno e ter um relacionamento com o aluno de uma forma que, na verdade, ele já deveria ter em casa. Olha, Márcia, eu tenho 2 filhos.
a Kaline e o Arnon. E eles são adultos, lógico, agora já vou ser vó, inclusive. Mas eu falo uma coisa para você, obrigada. Eu criei aquelas 2 crianças sozinha. Eu não tive o pai deles junto comigo. Mas quem mandou na minha casa até hoje fui eu. Se eu morrer amanhã, os 2 se viram. Mas lá em casa não tem negócio de idade, não, Márcio. É do meu jeito, é do jeito que... E, às vezes eu estou errada. Às vezes eu erro numa autoridade dessa, eu erro assim. Ah, mãe, mas por que você fez isso? Uma conversa que nunca rendeu comigo. Mas todo mundo faz isso, não sou mãe de todo mundo. Eu sou mãe de vocês 2. Então, essa coisa, por exemplo, meus filhos não têm exemplo em mim com cigarro, não têm exemplo em mim com bebida. Eu me lembro uma vez que eu ganhei uns vinhos e coloquei na sala, os vinhos. Meu filho olhou bem na minha cara, ele tinha 8 anos de idade naquela época, hoje ele tem 26. Ele olhou bem na minha cara e disse assim, você não é crente? Eu disse, sou. Então, eu vou contar para o pastor que você tem vinho aqui em casa, você entendeu? Ou seja, criar filhos críticos o suficiente para ele questionar. Às vezes eu faço uma postagem no meu status do WhatsApp, ele mora na Irlanda, que ele está trabalhando, estudando lá. E eles entregam a gente mesmo? Eu boto no status aqui. Ele entra e fala assim, apaga, mãe. Eu falo, não, você apaga, mãe, isso está errado, isso não está certo. Eu vou lá e apago, Márcio, porque assim... Fui eu que ensinei. Eu que criei meninos críticos, meninos capazes de fazer uma crítica daquilo que eu estou fazendo e estou achando que está certo. Agora, lá em casa, neguinho teve horário para chegar, não teve negócio de levantar a mãozinha para mim, não teve negócio de levantar a voz para mim, e eu criei sozinha. Respeito acima de eu criei sozinha. Então, assim, o que os professores estão vivendo é fruto daquilo que as famílias estão deixando de fazer, que é cuidar dessas crianças. Nós temos o dever de educá-las, sabe, de ensinar essas crianças. Agora, disciplinar a criança é papel da família. Família. Sensacional. É por isso que está onde está. Eu vou aqui só fazer uma ressalva, né? A gente já está com o tempo estourado, a senhora tem aí um compromisso muito importante, que eu quero ir para lá também, eu vou para lá. Ah, que bom. Olha só, eu quero deixar registrado aqui, meus 2 filhos estudaram em escola pública e os 2 passaram ali pelo Teutônio, no Veracruz. Ah, tá. E hoje eu fiz uma mudança com um dos meus filhos, pela questão dele agora... Está trabalhando com música e tem os outros afazeres, não porque ele vai ficar ocioso. Quando esse filho não tem nada para se fazer, o colégio de tempo integral ele é extremamente importante. Mas no caso dele não foi. E hoje encerrou um ciclo, né? Com o Teutônio. Eu tive a oportunidade de abraçar a Valdite, que foi diretora durante todo esse período escolar, agora que ela, recentemente, que ela saiu. E eu quero deixar registrado, falei para ela hoje que ia falar dela para a senhora. Valdite, muito obrigado. Que o que legal. meus filhos são hoje... passou pela sua mão e pelos seus colegas de trabalho aí. E se hoje eu posso dizer, eu tenho um filho na faculdade, no caminho do bem, todos os dois moleque, um de 25, outro de 18, agora vai fazer 18 anos, centrados no caminho correto, foi vocês aí que me ajudaram, viu? Eu e a dona Lília agradecem vocês de coração, Valdite, que Deus te dê muita saúde, vida longa, para que você possa continuar cuidando dos nossos filhos, os próximos que virão ficar ao cuidar de vocês aí no Teutônio Vilela. Muito obrigado. E eu tenho certeza que isso vocês fizeram porque vocês têm uma secretária arrojada, que realmente arrebenta, que todo mundo respeita, ama. Eu acompanho ela nas redes sociais, eu vejo quando ela chega nos lugares, a alegria das pessoas, e vai ser assim daqui a pouquinho ali no Colégio Estadual Jardim do Cerrado, que é gerido pela nossa querida Laila, né, a nova diretora de lá, que está fazendo um excelente trabalho. Obrigado a todos vocês por cuidar das nossas crianças, e isso é para você, que realmente é a maior referência que nós temos na educação. A educação hoje, no estado de Goiás, todas as reformas, tantos colégios construídos, eu tenho certeza que o governador não conseguiria sem a ajuda da senhora. Muito obrigado. E também não seria possível fazer isso se eu não tivesse o governador que eu tenho, Márcio, porque esse homem é apaixonado pela educação. O governador, os olhos dele, ele brilha. Ontem eu vi, ele recebeu o prêmio porque tinha avançado em qualidade de vida do cidadão, serviços públicos, sustentabilidade. Ele tinha avançado em várias áreas, mas na educação nós não avançamos ontem. Eu percebi que ele comemorou 50%,
Porque para ele, quando a educação, a segurança pública e a saúde avançam, assim o coração dele fica muito satisfeito. Então eu tenho um governador abençoado que acredita no meu trabalho, no trabalho da equipe. E assim, você fez uma coisa agora que é bíblico, né? Você voltou para agradecer. A Bíblia fala que raramente alguém vai voltar para agradecer. Então você está agradecendo aí a equipe do colégio, onde seus filhos estudaram. Isso é de uma nobreza, Márcio, que você não tem ideia, sabe? Os professores, eles raramente são elogiados pelos pais, raramente. E quando chega o dia do professor, que a gente vai lá, compra uma lembrancinha, pede para o neto, pede para o filho levar para eles ficam até constrangidos, porque eles ficam, nossa, não é mais comum. E no meu tempo, a gente levava para a dona Lídia, lá na zona rural, às vezes levava um pão com doce. Olha só. De lanche. Ô, dona Lídia, minha mãe mandou um pão para a senhora e um doce que ela fez. Aquilo para ela era uma alegria sem fim. Hoje em dia, a gente não está mais querendo cuidar dos nossos professores e a gente fica com essa sensação, às vezes, até de que o professor é contra o desenvolvimento, a sociedade. Tem gente que penaliza o professor quando ele expressa opinião. Não, gente, ele é um professor lá na escola, na sala de aula, aqui fora, ele é um cidadão. Tem opinião, tem voto, tem preferências, né? E eu dou muito valor para isso. Atendo, entre aspas, gregos e troianos. Os que gostam e os que não gostam de mim ou do governador, atendo, escuto. Às vezes, o que não gosta de nós, eu escuto até mais, porque é dali que vai vir uma crítica que pode me colocar numa posição de construir mais alguma coisa. E, assim, o que você faz por esse bairro, eu espero que você seja reconhecido por isso. Porque o que você faz, a paixão que você tem por esse bairro, o espaço que você abre, olha, eu sei que você fala assim, a secretária de educação é uma pessoa muito importante. Importante é você. Importante é você que construiu uma escola aqui no teu bairro. Isso que é ser importante, Márcio. A sua luta. Eu fui presidente de bairro já. Eu sei como que é ser liderança de bairro. Então, eu e o governador somos muito gratos ao trabalho que você faz aqui por esse bairro. E você tem meu WhatsApp. Você sabe que pode mandar mensagem, pode cobrar. Aquilo que não é comigo eu encaminho, mas você tem acesso a mim. Gente, essa é a nossa secretária de educação. Ela não é só uma autoridade no assunto, não. Ela é humana e ela cuida da gente. Por isso que, para mim, hoje é uma honra ter recebido você aqui. Que Deus te dê muita Amém. Saúde e vida longa para que você continue. E que, quando trocar de governo, se não for da sua vontade, que você continue conosco. Muito obrigado e vamos para lá? Vamos para lá. Obrigada, Márcio. Mandar um abraço para todos os meus coordenadores regionais, nossos gestores de escola e para todos da educação, especialmente aí para os nossos professores e estudantes da rede. Tchau, galera. Fátima Gavioli.